bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso encontro com a web da Palaca TV. Nós estamos aqui em edição especial, como sabe, estamos em época de Covid e a televisão não pode fazer diferente. Portanto, chamamos os nossos amigos, o pastor Antônio Cuco de Moçambique, a quem aproveito e mando um abraço especial, e convidamos também o pastor Francisco Adolfo, que para além do pastor é empresário, o convidamos aqui para essa tarde, essa noite de debate, aqui na nossa sala especial. Não podemos começar de forma diferente, temos que necessariamente chamar para este encontro, para esta conversa, para que o que se disser aqui possa produzir frutos do Espírito na vida de você que assiste, que nos ouve de qualquer lugar. E hoje quero mandar um abraço especial aos amigos de Moçambique, os amigos da África do Sul, que nos assistem também na DSTV. Vamos orar se lhe ter jeito. Criador dos céus da terra, obrigado porque nos amas. Nosso Deus, estamos aqui. Os desafios que a vida nos oferece são vários, mas a tua graça basta, é suficiente para nós. Queremos agradecer a oportunidade que dás de cada telespectador poder estar sentado aí a assistir este programa em qualquer lugar, em qualquer situação. Quero orar especialmente aquelas famílias que lhes falta alimento, aqueles que não têm um pão para comer. Pai, faça na vida deles o seu milagre. És poderoso, não temos dúvida do seu poder e o seu amor. Que a sua presença, que o seu poder, que a sua glória se faça sentir na vida dessas pessoas que estão a sofrer um pouco mais. As bênçãos temos certeza que receberemos de ti, em nome de Jesus, amado Salvador. Amém. 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 Obrigado. Muito obrigado. Pastor Antônio Cuco, Moçambique. Como está? Fria, quente? Vocês têm estão adiantados uma hora em relação a nós. Como é que está? Está aí a cidade, a família também? Covid, como é que estão aí? Graças a Deus, Moçambique está bem, uma temperatura amena, favorável, pelo menos para aqui, para a cidade da Matola. A família está boa, a situação do Covid é controlada. Temos o problema do nosso ministro da Saúde que testou positivo, mas graças a Deus é assintomático e tudo está correndo bem. Estamos torcendo, orando a Deus para que Deus lhe restaure. Okay. Pastor Francisco, aqui Luanda, aqui está agitado. Volta e meia vemos na televisão, porque o Estado entregou, porque recebeu. As notícias são curiosas. Eu vi agora mesmo, esta semana, saiu uma notícia da PGR a dizer que, portanto, o Estado recebeu como ativo vários edifícios. Eu imagino como é que uma pessoa tem uma cidade com 20 e tal prédios. Pastor, eu particularmente fiquei chocado, para ser honesto, fiquei chocado como é que o ser humano se coloca em situações. E o pastor, qual é? Bom, pastor, pode começar. Amém, amém. Primeiramente, agradecer a oportunidade que a Palanca TV nos dá e ao pastor em Moçambique e também aos telespectadores. Devo dizer que Salmos 62:10, ela fala exatamente sobre a confiança nos bens. Ou seja, quando o homem tenta confiar nas riquezas, tem um resultado diferente depois. Então, estamos a viver um momento em que precisa trazer reflexão para todos nós, para todo ser humano, deve refletir, tendo em conta que, às vezes, o nosso foco está em arrecadar, não é? O nosso foco está em juntar, mas a forma como nós juntamos esses elementos é fundamental para garantir o futuro. Por isso, é um momento de tristeza para nós, porque nós entendemos que, como seres humanos, o amor deve falar mais alto
E o que está a acontecer aqui na nossa terra, de facto, tem demonstrado que algumas pessoas não têm um pouco de falta de amor ao próximo, porque há uns com muitos e a maioria com nada, né? Então é por aí que eu digo que precisamos orar a Deus. Obrigado. Obrigado. Eu vejo o cenário da história de Zaqueu, o rico. Isso. Zaqueu era um cobrador de imposto. Se fosse nos nossos dias, seria, enfim, um funcionário das alfândegas, que cobram tributos, um desses inspetores das instituições de inspeção. E por causa da grande maldade que o próprio mundo assiste, né? O ser humano, por defeito, alguns nem todos, mas o ser humano, por defeito, é um ser corrompido. A nossa natureza é corrompida. E então, Zaqueu olhou para Jesus e prometeu, disse, olha, eu vou devolver mais de uma vez os bens que eu tirei das pessoas. Vou devolver tudo a todos. E o nosso tema para reflexão hoje é curioso. Nós estamos a falar de cristãos se envolverem em negócios sobrefaturados. E aí fica então a grande questão. Será que nós precisamos aprender com a história de Zaqueu em relação a que quando um cristão se converte, muda de postura? Ou nós estamos numa terra do salva-se quem puder? Enfim, um outro político muito famoso em Angola atribuem-lhe uma fala, dizem que o cabrito come onde está amarrado. Então é preciso. Eu quero começar com os pastores. Aquela história de Zaqueu pode ser uma lição para os nossos dias ou de fato não passa de uma experiência de uma pessoa que se converteu a Deus, enfim, num contexto completamente diferente. Quero começar mesmo já com o pastor Adolfo. Amém, amém, meu amado. Na verdade, o que eu devo dizer que o novo nascimento é uma transformação profunda do ser humano. Eu creio que quando nós falamos da Bíblia, nós estamos a dizer que nós, quando aceitamos Jesus e nós o confessamos como o nosso único Salvador, estamos na presença ou estamos face a uma questão que é por que eu confessei Jesus como único Salvador? Eu preciso refletir as minhas ações em função daquilo que eu confessei. Porque Cristo trouxe uma identidade própria para nós. Implica dizer que na qualidade de cristão, eu preciso primeiro deixar a velha vida, que é uma transformação. Ou seja, Ezequiel tinha uma determinada vida, uma forma de viver. Mas, quando viu Cristo na sua frente, ele entendeu que deveria transformar, tinha a sua oportunidade de mudar o curso de sua vida. Então, como cristãos, eu entendo que a partir do momento em que nós recebemos a palavra, em que nos transformamos, em que aceitamos Cristo, aí estamos a contar o historial do passado. Ou seja, a partir daquele momento, a nossa vida é diferente. Já não pode ser a mesma vida do passado. Portanto, no nosso dia de hoje, eu posso dizer que essa história não se trata de uma história, é um legado, ou seja, é uma forma de nos trazer a realidade, dizendo que até no passado, situações do gênero já ocorriam. O que implica dizer que se encontrar-se neste prisma ou neste sentido, é preciso que você busque esses elementos para você se guiar ou se basear. E eu entendo que, como cristão que eu sou, eu devo estabelecer um corte. Esse corte, a partir do momento da aceitação de Cristo, eu devo viver uma nova realidade. É esta a minha primeira intervenção. Pastor Cuco, realidade de Zaqueu. Que importância, que significado teria para nós hoje, em 2021, num ano 2020, num ano que praticamente não conta. Ano 2020 é para esquecer. Esse ano no calendário é para esquecer.
Muito bem, muito obrigado pela oportunidade de participar. Estive acompanhando atentamente a dissertação do pastor Francisco Adolfo. Concordo plenamente com o posicionamento dele. Na verdade, esse é um texto bíblico, é uma história que pode nos dar alguma referência quanto a esta questão, se o cristão participa ou não em negócios sobrefaturados. Na verdade, aqui temos uma lição, temos uma referência, algo que mostra que a nossa postura hoje, no século XXI, 2020, tem que ser uma postura de não envolvimento do cristão em negócios ilícitos. Eu considero sobrefaturação um negócio ilícito. Portanto, curiosamente, fizeram outro texto paralelo na Bíblia que fala deste grupo de profissionais, os republicanos, no caso de Lucas capítulo 3, o versículo 12, 14, relatam uma história de pessoas que vinham para o batismo e no grupo estavam os republicanos. Então, queriam ser batizados também. E uma das coisas que lhes era exigido é o seguinte, falando de Jesus com ele, disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Portanto, sobrefaturação é pedir mais do que o que está ordenado. Portanto, um determinado serviço, produto, custa tantos milhões de dólares. E a pessoa que estiver em frente desse negócio exigir que na fatura apareça um valor acima daquilo que é real. Então, a orientação para aquele grupo de publicanos, aquele grupo de funcionários públicos que trabalhavam nesses negócios, a orientação para eles no contexto do batismo, que é a porta de entrada, de admissão, depois que a pessoa aceita Jesus para fazer parte da membresia de Cristo, tem que ser batizado. E dizia-se nessa ocasião que esses republicanos, essas pessoas, não deviam pedir mais do que aquilo que está ordenado. A conversa continua em relação aos soldados também, querendo saber o que é que nós vamos fazer. A Bíblia mostra que a orientação é: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Aqui estou a perceber que os funcionários públicos, agentes do Estado, eles têm um salário. É claro que não dá para nada, não chega para nada, mas mesmo assim não estão autorizados, não estamos autorizados a defraudar. Teremos que aprender a viver com o que temos. Portanto, resumindo nessa minha primeira intervenção, diria que a história de Zaqueu é uma lição, dizia o pastor, que é um legado. Se efetivamente estamos seguindo a Bíblia, se efetivamente estamos seguindo a Cristo, teremos que perceber o que é que a história nos mostra sobre pessoas que receberam Jesus. Zaqueu tinha uma má vida, está claro, e ele, quando se encontra com Jesus, Jesus trabalha na vida dele, há uma transformação. Ele percebe que essa vida do passado tem que fazer parte do passado mesmo. Hoje, como uma nova criatura, como alguém que está no novo caminho, precisa abandonar esse caminho. E como eu dizia, temos também a história desses republicanos que vinham para o batismo. E lhes é exigido: amigos, aqui nessa nova caminhada, nesse novo caminho, nessa nova vida, vocês devem ser pessoas que foram transformadas. Não devem continuar no vosso ofício, no vosso trabalho, a pedir mais do que aquilo que é justo, aquilo que vos é ordenado. E não podem defraudar ninguém. Portanto, este é o meu comentário. Na verdade, como cristãos, olhando para a Bíblia, não encontramos espaço para vivermos de negócios sobrefaturados ou negócios ilícitos. Então, obrigado. Essa é a minha primeira intervenção. Obrigado. Bom, negócios ilícitos é uma realidade. Nós não podemos dizer em nenhum tipo de momento, nem nenhum cenário, que
as pessoas não sobrefaturam. Nem todos. Nesse manharado de confusão, há aqueles honestos que conseguem apanhar 1 milhão de kwanzas, ou a moeda moçambicana. Qual é a moeda moçambicana? Metical. Meticais. Pode apanhar 1 milhão de metical ou 1 milhão de kwanzas. Mesmo ele estar a passar fome, ele consegue ir devolver o dinheiro, sem se preocupar com o destino que se vai dar nesse dinheiro que se recuperou. Fica essa questão, ainda insiste a questão no seguinte ponto. Pastores, como é que a igreja lida ou deve lidar com aqueles membros que fazem negócios sobrefaturados de forma declarada? De forma declarada aqui, são aqueles casos conhecidos. Existem aqueles desvios, eu não chamaria, não me queria atrever a dizer pecados, né? Mas existem aqueles comportamentos nessa linha que estão intrinsecamente ligados a duas pessoas. Eu que pratico, mas uma segunda pessoa lá no trabalho, lá no negócio, na loja. Mas há aqueles casos que são públicos. Eu sou um vendedor de produtos e as pessoas sabem que ali naquele irmão o preço custa 3 vezes mais. Para citar um exemplo muito clássico aqui, há lugares que uma gasosa custa 1.000 kwanzas. E em contrapartida, há lugares que a mesma gasosa, com a mesma lata, com o mesmo número de série, custa 200, 300 kwanzas ou meticais. Isso por si só, no mundo dos negócios, pode não ser entendido como uma sobrefaturação, porque há outros elementos que concorrem. Mas para o cristão, aquelas pessoas que têm essa postura declarada, qual é a postura, qual é o comportamento, qual é a posição da igreja para esses casos, pastores? Pastor Adolfo. Amém. Meu amado, eu devo dizer o seguinte. Em Provérbios 22:1, diz que a boa reputação vale muito mais do que grandes riquezas. E desfrutar da boa estima vale mais do que ouro e prata. O que eu quero dizer com isso? Como cristãos que somos, precisamos entender que não vale só o dinheiro ou as riquezas. Porque há quem pense que a riqueza está ali para ele desfrutar somente. A riqueza está ali para um determinado propósito. Eu posso dizer que eu posso levar para um outro campo, dizer o que é a prosperidade. A prosperidade não se mede pela quantidade de bens que a pessoa tem. A pessoa que com uma bicicleta, ele se sente próspero. A pessoa que com um avião, ele acha que é a prosperidade. Mas eu quero dizer o seguinte, a reputação de um cristão, de um ser criado por Deus, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Quero dizer o seguinte aqui, amado. Existem pessoas que podem se declarar, ou dentro da igreja podemos encontrar algumas pessoas que subentendemos, porque uma coisa é a pessoa chegar diante do pastor, da direção da igreja, descrever a sua vida, e nós partirmos para este ponto de aconselhamento, naquilo que tem a ver com as boas práticas de um cristão, e existe aquilo que são suposições. Mas quando é uma situação que de fato é visível, nós, dentro da igreja, temos a obrigação de trazer este membro à realidade. Primeiramente, dizer qual é o propósito que lhe leva a ter dinheiro. Porque eu sei que muita gente tem dinheiro, mas não tem, quer dizer, é rico, mas não tem paz. É muita gente que tem muitas riquezas, mas não vive. Então, vale a pena manter isso? Como igreja, o nosso conselho tem sido sempre, amado, por que você acumula tanta riqueza ou não dormir? Se você pode ter um bom sono, né, e com tudo equilibrado. Eu creio que nesse ponto devo dizer o seguinte, amado, que todo cristão tem de ter um determinado limite. Ou seja, qual é o meu foco como cristão? Se eu acumular alguma riqueza, em que eu vou aplicar essa riqueza? Primeiro ponto. Segundo, será que esta riqueza que eu vou adquirir hoje
vai trazer benefícios? Sim ou não? Porque se olhar para esse ponto que eu disse da reputação, eu vou trazer de volta ao seguinte. Dentro das igrejas, podem ter esse tipo de membros, essas pessoas? Pode, sim, senhora. Existem. Mas elas estão ali não para se manter do jeito em que elas vieram para a igreja. E como papel de um determinado pastor ou de um líder dentro da igreja é avaliar também a vida, o comportamento dos membros da sua congregação. Não basta só esperar que este elemento traga, porque para muitos confortam por dizer, olha, tem o suficiente, vai trazer o dízimo e oferta, então vai se confortar porque essa pessoa é dos maiores contribuintes. Mas eu creio que como um elemento máximo dentro de uma organização, de uma igreja, de uma instituição, deve velar pela reputação dos seus membros e pela forma como essas pessoas vão caminhando. Então, há necessidade de fazer-se esse acompanhamento nestas pessoas para que possa exprimir ou explicar-lhes que não basta juntar, mas tem de ter um propósito para o qual estão a juntar. E esse propósito deve ser, de fato, salvar vidas. Essa é uma primeira intervenção sobre esse ponto. Tá bem. Pastor Antônio Cuco, há alguns momentos perdemos o sinal, mas gostaríamos de ouvir o pastor Antônio Cuco. Muito bem. Quanto a essa questão, na verdade, é uma realidade. O sistema em si já coloca as pessoas nesse risco, nessa tentação de participarem Sim. em negócios sobrefaturados. A sua questão era o papel da igreja, o papel dos pastores, como agir, como proceder nos casos em que nos apercebemos da existência de membros, de irmãos, de pessoas na igreja que vivem desse jeito, desse tipo de negócio. Naturalmente que é um desafio, é complicado, mas o papel do pastor é esse mesmo, de encaminhar as pessoas. Olhando mesmo para aquela história de Zaqueu, eu penso que o discipulado foi tão forte ali por parte de Jesus quando chegou em casa do Zaqueu. Ele não poupou. Nós não podemos saber exatamente o que estiveram a falar, a ponto de aquele homem tomar a decisão de devolver os bens aos pobres, se tiver defraudado alguém, está pronto a restituir. Mas eu creio que foi um trabalho muito forte de discipulado. Esse é que tem que ser o nosso trabalho ainda hoje. Somos chamados a servir, a trabalhar. O nosso modelo de discipulado é Jesus Cristo. Então, assim como ele trabalhou com Zaqueu, a ponto de Zaqueu perceber que a sua situação não está nada melhor, precisava melhorar. O pastor hoje é chamado a fazer isso aí, através do ensino, fazendo uma prevenção, ensinando, mostrando. O pastor Adolfo esteve mostrando a necessidade de conhecer as pessoas, conhecer como vivem e orientar a eles sobre o significado da riqueza, o significado dos bens, o propósito que isso tem que ter na vida das pessoas. Então, eu acho que somos desafiados, é uma realidade, vivemos nisso. Me lembro muito bem, queria trazer aqui um testemunho de um parente, uma pessoa conhecida que, por acaso, é um funcionário público e trabalhando nessa área dos dinheiros, dos orçamentos, a dificuldade que ele teve e que isso até chegou a custar o afastamento dele do setor onde se encontrava, porque, como se sabe, geralmente isso é um sistema em que se você não participa, poderá ser sacrificado, pode custar-lhe a posição. Então, eu vivi um caso assim no ano passado de alguém que estava num setor onde o esquema estava montado e porque ele não participava do esquema, teve que ser cuspido para poderem fazer o que estavam fazendo. Em algum momento
precisamos preparar os crentes, não é, os irmãos, membros, para ficarem a saber que não podem participar em negócio, mas também devem estar preparados para passarem pelas consequências da sua posição de se manter como cristãos, como sal da terra, como a luz do mundo. Essa aqui acho que aí esse é um ponto em que a fidelidade, né, é colocada em prova. E para além de você ser desafiado a se manter firme, você ainda sofre as consequências da sua honestidade. Só num mundo complicado, só num mundo desonesto como o nosso, é que isso ocorre. Mas eu não tenho dúvidas de que na situação em que esse mundo, enfim, os nossos países, principalmente nós aqui na África, enfim, o nível em que as coisas chegaram, há poucas coisas para nos surpreenderem. Pastores, nessa questão da superfaturação ainda, há um desafio que se coloca para o cristão: ser honesto, ser fiel, mesmo sem ter nada. E às vezes há aqueles casos em que nós, como cristãos, mesmo por sermos cristãos, tementes a Deus, somos colocados em lugares chaves, lugares importantes. Muitos de nós somos tentados, a exemplo do que o pastor já falou, somos tentados, você não tem dinheiro, mas há um esquema de desvio que aquilo é lento, mas funciona para muito tempo. E muitas pessoas são desafiadas, uns caem, outros não caem. Os pastores, no vosso trabalho de administração das igrejas, têm recebido muito essas reclamações dos membros, ouvem, já percebemos na pergunta anterior que, de forma geral, há um trabalho que tem que ser feito pelas igrejas em relação a esses que lidam com essa questão. Mas a pergunta é: os pastores recebem muito esse tipo de reclamação, ou esse é algo, é um problema, é um defeito que as pessoas normalmente não apresentam aos líderes, não falam, e você só enfim, vê pela forma como a pessoa vai se apresentar? Amém, amém. Meu amado, o que eu devo dizer é o seguinte, quanto a esse ponto. O pastor disse muito bem, as igrejas são locais para ensinamentos. Nós precisamos estar nas igrejas para aprender todos os santos dias. E uma coisa é verdade, reclamações mas nós, como cristãos, entendemos que, primeira coisa, o poder das palavras. A palavra que sai da nossa boca tem muito poder. E eu digo sempre que eu recuso-me a falar negativo. Quando os outros veem negativo, eu falo positivo, ao contrário. Eu não vou dizer que tudo seja normal para nós, porque nós precisamos entender que precisamos incutir aos nossos membros, as pessoas ligadas às nossas igrejas, aprenderem o positivo. Quando dizem que, olha, aqui há roubo, eu digo, não há roubo, em nome de Jesus. Então, eu quero dizer o seguinte, reclamações, há muitas reclamações, mas como o nosso papel é pedagógico também, é trazer essas pessoas no ensino da palavra, provando-lhes que, por intermédio da palavra, a pessoa pode ser melhor. O fato de essa pessoa que ele traz ter aquele ato, não implica dizer que ele está condenado a fazer aquele ato. Talvez essa mesma pessoa pode ser a influência para que esse tipo de ato não volte a acontecer. O pastor disse muito bem que há pessoas que sofrem situações em locais de trabalho, em função do sistema montado. Todos nós passamos, também trabalhei no secular durante muito tempo, hoje trabalho por conta própria, digo assim, por ser empresário e estabelecer regras, usando exatamente aquilo que a palavra me estabelece, né? Mas, em algum momento da nossa vida, quando passamos por essas situações, tivemos que nos posicionar. E esse nosso posicionamento é que se chama integridade. E o que é integridade? Integridade é você não aceitar aquele sistema que o mundo te impõe. Por isso é que vai ter essa diferenciação. Então, indo para essa sobrefaturação, que é uma forma ilícita de arrecadação de recursos, nós estamos a dizer que até o próprio sistema o condena. As leis naturais condenam. No caso de Angola, estamos a falar, por exemplo, da legislação fiscal,
que fala sobre a fatura. Se eu, como o Estado, né, que não estou falando da igreja, o Estado já condena esta prática, porque existe uma determinada margem de lucro que deve ser aplicada a uma determinada fatura, e você passa dessa margem e subfatura, então imagina para nós que somos cristãos. Portanto, o que eu devo dizer é que reclamações há um divino, mas é fundamental o nosso posicionamento para que possamos, então, direcionar as pessoas para o lado certo. Muito bem. Não tanto assim muitas reclamações, mas devo admitir que, na verdade, existem situações, dizia o nosso apresentador, que a pessoa sofre duplamente. Sofre porque é tentado, né, a entrar no esquema, resistindo, ainda podem vir as consequências da exclusão e tudo mais. Mas estamos perante um desafio, precisamos continuar a trabalhar, a ensinar. Dizia o pastor Francisco que a nossa tarefa é ensinar, é mostrar às pessoas, não é continuar a trabalhar com as pessoas para poderem perceber que o que é ilícito, o que prejudica, porque nessa questão de sobrefaturação, uma das implicações, se formos a ver este fenômeno no âmbito dos servidores públicos, podemos perceber que isso atrasa o desenvolvimento. Os dinheiros que deviam ser alocados para fins sociais, para construção de hospitais, de escolas, são direcionados talvez para uma única conta de uma única pessoa. E isso traz prejuízos para o país. Então, precisamos trabalhar com os membros, trabalhar com a igreja, no sentido de percebermos os malefícios dessas práticas. Portanto, que as pessoas não olhem só para si, não só para mim, mas possamos pensar no bem comum, possamos pensar no bem da sociedade toda. Então, quem deve se preocupar com isso somos nós, e precisamos trabalhar. Portanto, eu dizia que não assim tanta reclamação de muitas pessoas que reclamam sobre isto, mas é uma realidade. Já constatamos que, por vezes, isso é um sistema, não é um sistema já montado, que precisamos, talvez, nós, como cristãos, entrando nessas instituições, nessa área, possamos fazer a diferença, possamos fazer acreditar que é possível haver uma mudança. Portanto, podemos fazer esse trabalho, podemos ser um exemplo, não é? Que as pessoas possam acreditar que sim, todo mundo faz assim, mas nós, como cristãos, defendemos que é possível haver uma mudança. Obrigado. Em algum momento ficamos sem ouvir o pastor, mas percebemos que faz parte. Essas dificuldades de internet também numa época de Covid, os grandes problemas que vivemos também é consequência exatamente quando se dá um desvio de finalidade de verbas públicas ou privadas. Nessa questão da sobrefaturação, pastores, eu acho que aqui há uma corda, há um fio que nós temos que puxar, que é longo, é perigoso. A sobrefaturação por si só, ela tem um outro nome chamado de também corrupção. Embora hajam vários níveis, hajam vários estágios, a corrupção não tem uma única cara, tem várias formas, tem vários modos. Então, o cristão, mesmo até dentro da própria igreja, pode efetivamente não haver um negócio propriamente dito, mas há uma corrupção passiva que é consequência de um sistema, como o pastor Antônio falou. Por exemplo, na altura se a pessoa tem interesse de ascensão de cargos, vai corromper com ofertas, com benesses, com presentes às lideranças, torna-se um membro altamente doador, aquele membro que resolve os problemas da igreja. Muitas das vezes essas soluções
não são exatamente com o verdadeiro objetivo de ajudar, porque ele tem uma alma caridosa, mas por detrás existem objetivos escuros, inconfessos e é um problema sério. Esse comentário foi consequência do que o pastor falou em relação às consequências que essa própria corrupção traz para a vida das pessoas. Pastores, negócios sobrefaturados a nível das instituições do Estado. Nós temos irmãos, membros, muitos deles são líderes, pastores de igreja, trabalham em posições altamente estratégicas. E eles são cristãos. E muitos deles participam. Não são eles, o sistema lhes afunila, eles não conseguem resistir ao sistema em relação a como vão se posicionar perante os grandes desafios. Hoje, por causa de Covid, os negócios estão fechados, os desempregos estão muito pontuacentos na vida das pessoas. O que as igrejas têm feito para minimizar o sofrimento, a grande dificuldade que os membros vivem, que também é consequência da sobrefaturação que muitos dos nossos líderes fizeram lá atrás. A igreja tem feito ações que visam minimizar esse tipo de consequência na vida das pessoas? Pronto, meu caro, o que eu devo dizer é a igreja é fundamental. É fundamental em todo esse papel porque nós temos o elemento espiritual. Porque todas as situações começam na mente do ser humano. Eu digo que é uma batalha espiritual em todos esses aspectos. E desde já eu devo recomendar aos nossos líderes, né, líderes a poderem ler aí o livro Armado para o Combate, do Rick Renner. É um grande livro. E eu digo isso por quê? Porque se nós olharmos para aquilo que é a configuração de uma igreja, a igreja, para que ela existe dentro de uma sociedade? Qual é o papel dela? O papel da igreja é educar. Educar as pessoas, sobretudo no campo espiritual. Ou seja, se nós temos tudo que acontece em nós, começa na nossa mente. Se eu enxergar na minha mente de que, olha, de qualquer das formas, eu não vou me corromper, você não vai se corromper porque você já está a limitar aquilo que a tua mente devia se alimentar do negativo. Então, eu creio, né, como igreja, o nosso papel é exatamente o que nós já dissemos, é educar. Educar porque não tens outras ferramentas que não seja trabalhar o espírito do ser humano. E é o maior e fundamental, porque os homens, eu digo assim, precisamos olhar para a dimensão humana. Quais são as intenções do ser humano? Quais são as motivações do ser humano? Quais são os objetivos do ser humano? Porque para chegarmos até esse ponto de estarmos numa posição ou num cargo e deixar com que as situações daquele núcleo nos influenciem, é porque nós ambicionamos N elementos, não é, para poder atingir. E como alcançar esses elementos? Esse é o fundamento. Portanto, devemos chamar as pessoas a viver o primeiro amor. Quando nós voltamos no lado do amor, eu vou entender que se eu tirar o medicamento do Hospital Geral de Luanda, quem vai morrer é meu primo, meu sobrinho. Se eu tirar o dinheiro do Banco Nacional de Angola, a consequência vem para toda a nação. E então, creio que a igreja, o seu papel é exatamente trabalhar o seu lado, que é o lado fundamental, que é o espírito do ser humano, para que eu possa entender que o amor ao próximo é ainda fundamento para todas as coisas. Muito bom, muito bom. Nós perdemos o pastor Antônio Cuco, tão logo ele retorne na nossa sala de debate, nós poderemos voltar. Pastor, estamos mesmo já entramos no último quarto do nosso debate, está a ser muito interessante trocar essas experiências com o pastor e principalmente falar de um tema tão complexo em que as consequências são atemporais. Porque, por exemplo, nós estamos a assistir hoje, e como estamos a falar com o pastor, nós estamos a assistir hoje
ações que o Estado está desenvolvendo, no sentido de recuperar seus ativos, mas as consequências que a sobrefaturação desses negócios provocou ao Estado, essas consequências já fizeram com que muitas pessoas morressem, impediu que muitas instituições, instalações fossem criadas e então há aqui uma questão que é preciso compreender. Pastor, qual é o que é que o pastor tem a dizer a essas pessoas? Porque nós, o ser humano, nós estamos muito confortáveis no sentido de que o castigo não vem hoje. O castigo não é agora. Enfim, eu posso cometer um delito. Do ponto de vista da lei, se eu cometer um delito, vou ser preso. Vou para a cadeia hoje. Mas a igreja trabalha com a moral, trabalha com a mente da pessoa. E o julgamento desses atos são, às vezes, julgamentos que têm o seu tempo para acontecer e dependem de como Deus vai conduzir as coisas. Às vezes não é um julgamento imediato que eu falhei, não é tipo naquele tempo de Israel, você pecou hoje, o chão vai abrir, vai cair fogo do céu, a tua família vai estar abençoada. Não, hoje nós estamos sobre o manto da graça, né? E então, há às vezes que nós cometemos erros e esses erros parece que não sentimos na pele hoje, agora. São erros que talvez a gente vá ver lá, vai assistir lá na frente. Isso não faz com que a postura da igreja, no sentido de aconselhar, ela acaba não tendo muito valor, muita incidência, porque são só mesmo conselhos para irmão, não te mete, não fica isso, mas as consequências para o povo são imediatas. Mas para mim, que tenho essa prática, são consequências que elas levam o seu tempo a acontecer. Não há esse risco também, pastor? Obrigado, meu amado. Realmente, o que eu devo dizer, eu vou lhe levar aqui para o livro dos Salmos 37, 16 e 17, onde diz que melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O que quer dizer com isso? Que nós estamos a viver face a uma sociedade em que as pessoas estavam viradas ou estão viradas simplesmente ao juntar, sem analisar as consequências desse juntar, de quantas pessoas vai prejudicar. Nós estamos a falar de uma nação como Angola, com mais de 25 milhões de habitantes. E nesse prisma, a primeira coisa que deve vir à tona para nós é olhar qual tem sido o meu papel como ser humano para poder sustentar a vida do outro. A igreja tem mecanismos próprios, segundo a questão do Sua Excelência. A igreja tem mecanismos próprios para poder trabalhar. Nós não podemos, como igreja, sair emanar leis para pôr pessoas nas cadeias. Não é isso. Mas o papel da igreja é pedagógico e educativo. Porque nós entendemos que quando as pessoas chegam junto das nossas instituições, a primeira coisa que nós fazemos é trazê-la para a realidade cristã. Ou seja, tem de entender quem é Cristo. Porque quando a pessoa não entende o que Deus significa e quem é Cristo, qual é o papel de Cristo na vida dela, ela não vai conseguir, de fato, perceber a dimensão do amor de Deus para conosco. Se eu perguntaria, quem teria coragem de morrer por outra pessoa se não fosse Cristo? Então, nós vamos na ambição de dizer, olha, eu posso juntar todo tipo de riqueza possível, mas qual é o fim dessas riquezas? Eu repito isso. Para onde vão me levar? Porque nós olhamos, a igreja está ali para poder fazer o papel de... vamos supor, a pessoa chega para nós e diz, olha, eu sou rico e tenho tanto dinheiro. E como é que você faz a distribuição dessa tua riqueza? Nosso papel como igreja é direcionar as pessoas da forma certa, dizer, olha ao teu próximo como a si mesmo. Então, não é possível que você tenha em fartura dentro da tua casa e tem pessoas, né, com nada, com zero. Então, acreditamos nós que, como igreja, o fundamental é trazer
para aquelas pessoas que estão assistindo nesse momento o entendimento de ser humano, alguém criado por Deus. Porque se Deus nos criou e, por causa da nossa desobediência no jardim, fomos destituídos da presença dele, e ele buscou um plano B, trazendo para nós alguém que podia morrer por nós, então o mínimo que nós podemos fazer é pegar aquilo que nós temos para poder aplicá-lo, não é, da melhor forma, porque uma sociedade que tenha harmonia, uma sociedade que tenha seres humanos com coração, essa sociedade é próspera. Então, não vale nada juntar tantas riquezas, tantos carros, para o uso pessoal e não viver. Então, você está numa sociedade. Você precisa, meu amado, que entendas, o que Deus te colocou na mão é para você abençoar outras pessoas. Então, nós somos abençoados para abençoar. Esse é o propósito da riqueza. Quando coloca alguma coisa na tua mão, quando você ganha alguma coisa, é para entender que aquilo chegou na tua mão, porque você precisa abençoar outras pessoas que precisam, de fato. Então, a igreja tem um papel fundamental nisso, tem sim. Educar, ensinar, né? O ensino é fundamental e abrir a mente das pessoas para entender que tudo isso que ganhamos aqui fica aqui. Nada vai. Mas a salvação é eterna. Por isso eu devo apelar que é melhor você brigar para a tua salvação do que juntar tanta riqueza. Isso não vai te levar a lado nenhum. Muito obrigado. Pastor Antônio Cuco, bem-vindo de volta. Tivemos problema na comunicação, mas é próprio. Os nossos telespectadores também já entendem que é mesmo assim. Se não tivéssemos tantos negócios sobrefaturados, talvez o nosso serviço de comunicação também seria dos melhores. Não é, pastor? É verdade, é verdade. E isso não é, pastor Antônio? Pastor Antônio. Seriam bem aplicados e a nossa situação seria muito bem. Mas a questão que é acerca do papel da igreja, né? Face a essa situação, tentando associar esse momento de Covid-19, pessoas que ficaram sem os seus empregos. O papel da igreja é primeiro, encorajar as pessoas a encararem a vida. Isto não é o fim do mundo. Enquanto estivermos vivos, enquanto Jesus estiver conosco, ainda podemos ter portas. Em segundo lugar, tentar mostrar para as pessoas que os empregos formais, aqueles empregos, patrão, provavelmente têm essas desvantagens. Ora faliu, ora isso. Então, é o momento de pensarmos no empreendedorismo, não é? Como homens de Deus, que o Senhor possa ajudar a abrir a mente das pessoas para que pensem, que encontrem alternativas, que com a bênção de Deus as pessoas comecem a aprender a fazer pequenas coisas. Eu vi aqui no meu país, aqui em Moçambique, aqui na Matola, conheço muitas pessoas que com o Covid aprenderam a fazer hortas. Estou numa zona rural, onde as pessoas têm canteiro. Ainda ontem, aqui na minha casa, uma irmã da igreja trouxe cá cenoura, couve, alface. Pronto, nós ensinamos isso na igreja, que não podemos ficar parados. Temos que fazer alguma coisa. E as pessoas estão a fazer e estão aí os resultados. Para além daquilo que o pastor falava, da necessidade de compartilhar, não é? Ensinarmos o povo de Deus a ser solidário, a pensar nos outros, naquilo que chega nas suas mãos. Portanto, são vários desafios, são várias coisas que nós podemos fazer como igreja. Primeiro, a esperança de que Deus é conosco, o Senhor vai nos ajudar, mas também acreditar que podemos nos reinventar, podemos, se perder um emprego lá no patrão, pode fazer alguma coisa para continuar a sobreviver, incluindo essa experiência que eu estou passando aqui, de termos despertado na consciência dos membros da igreja que aquele espaço que você tem lá na tua casa, tem água, caça lá um canteiro de alguma coisa e isso está a resultar.
Portanto, é fruto deste ensino que estamos a fazer. Muito obrigado, pastor. Pastor Antônio e pastor Cuco, gostaríamos de poder ter mais tempo para conversar, mas ainda continuamos a acreditar, vão haver outros momentos. A nossa produção, um abraço aí a Hilda Abdala, ela que não dorme quando se trata de encontro com Yahweh. A Hilda não dorme e não me deixa dormir. Não. Eu às vezes estou a dormir, estou lá no canto, a me espreguiçar na cama, ela 4, 3 horas. Alô, acorda. Temos encontro com Yahweh. Então, um abraço para esta mulher de fibra, mulher de garra, que ela sempre nos cria, nos proporciona esses encontros com grandes pessoas que conhecemos e elas nos transmitem experiência. Então, nós, a Palanca TV, agradecemos muito, muito obrigado ao pastor Francisco, ao pastor Antônio Cuco, que falamos de tão longe de Moçambique, pastor Antônio e o pastor Francisco aqui de Angola. Muito obrigado. Nós vamos voltar a falar mais. Penso que as igrejas e os pastores orem por nós jovens, orem para a juventude. Não há emprego. O nível de prostituição aumentou de forma considerável. Os roubos, enfim, há pessoas a comer nos cestos de lixo todos os dias. Isso é uma realidade. É só parar na rua à tarde, à noite e vai ver mãe, pai, filhos a comerem na rua. É de cortar o coração. Se cada um de nós aí em casa ter ouvido o que o pastor Francisco falou e o que o pastor Antônio falou em relação à necessidade de compartilhar, se nós ouvimos isso, então eu acredito que podemos fazer uma coisa diferente. Podemos dar a nossa contribuição de forma diferente. Nós agradecemos. Então, as últimas palavras para o pastor se despedirem. Amém. Obrigado, meu amado, e somos gratos a Deus por essa oportunidade. Dizer que só para ver nesse caráter de filantropia, amanhã temos a distribuição de cestas básicas a mais de 300 famílias. E glória a Deus, e essa é a nossa obrigação, para que possamos, então, do pouco que temos, partilhar com os nossos. Para você que está em casa também, amado, faça o mesmo, distribui alguma coisa, porque hoje ela está passando essa necessidade. Você pode ajudar, então faça a tua parte. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Agradecer a oportunidade, o privilégio, a irmã aí, do esforço, como se referiu, de podermos dar a nossa pequena contribuição sobre o que entendemos em relação a este fenômeno que é quase sistêmico, né? E precisamos pensar, orar, encontrar estratégias para podermos contornar a situação. Por outro lado, a necessidade de interajuda, de trabalharmos mais neste mundo egoísta, procurando fazer perceber aos irmãos a necessidade de compartilhar. Queremos agradecer a Deus pelo gesto, o programa que o pastor Francisco aí está organizando para essas cestas básicas. Que Deus possa abençoar, onde isso chegar também seja uma bênção. Que Deus realmente possa nos abençoar. Estou muito agradecido, uma saudação aos nossos irmãos ali em Angola. Que Deus continue operando na vida de vocês e na vida do vosso país. Muito obrigado. Obrigado a todos os pastores, obrigado a você que nos assistiu, que dedicou o seu tempo aqui na Palanca TV. Vamos ficar com música. Nós vamos sair da sala direto para a música. Tchau. Para a semana temos encontro por casa. Eu sou Jaime Chacal. Me siga nas minhas páginas Facebook, YouTube, Instagram. Muito obrigado, pastor. Abraço às famílias e a você que nos assistiu. Que Deus vos abençoe, que possamos compartilhar. Tchau. Obrigado, pastor. Obrigado. Juntos. Fala pra mim, não hesitas, meu Deus. Diga o que queres, estou pronto pra
te ouvir. Quando me chamou, eu não hesitei. Estou pronto para te ouvir, Senhor. Fala pra mim, não hesitas, meu Deus. Diga o que queres, estou pronto para te ouvir. Quando me chamou, eu não hesitei. Estou pronto para te ouvir, Senhor. Estou pronto para cumprir o que queres, Senhor. Amados, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, 16, assim diz a palavra do Senhor. E se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, para que alcancemos a misericórdia e acharmos graça e socorro em tempo oportuno. Aleluia. Falaste com Moisés, ele ouviu a tua voz e cumpriu, libertando o povo do Egito. Paulo ouviu a tua voz, não resistiu e cumpriu, pregou o evangelho no mundo inteiro. Mama, 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 mama. Falaste com Moisés, ele ouviu a tua voz e cumpriu, libertando o povo do Egito. Paulo ouviu a tua voz, não resistiu e cumpriu, pregou o evangelho no mundo inteiro. Também ouvi a tua voz, eu não me calarei, não me calarei. Também ouvi a tua voz, contemplando teu poder e testemunho ao mundo teu nome. Por isso eu abri a minha boca para falar do que eu vi, para que o mundo possa ouvir de ti, Senhor. Por isso eu abri a minha boca para falar do que eu vi, para que o mundo possa ouvir de ti, Senhor. Por favor, Senhor, fala pra esta nação. Tu és Senhor do Senhor, o único Salvador. Angola precisa de ti, fala pra este país. Senhor do Senhor, o único Salvador. Essa pandemia está a destruir o mundo, fala pra esta nação.